Pronto. Bom, gente, hoje a gente vai fazer um pouquinho, vai falar um pouquinho da Giardia lamblia, que a gente já enviou a aula, né? Não sei se eu anexei o arquivo. Já? Tá. Então aqui é só um compiladinho dessa aula prática que a gente vai fazer, tá? Foi a de semana passada, isso, né? Isso, sim. Tá? Isso. E que a gente vai ver algumas estruturas aí, tá? Sobre a Giardia. Não sei se vai estar fácil da gente ver. Giardia, tricomonas e alguns outros cistos que são de protozoários, eles são bem complicadinhos para a gente ver, tá? Mas é possível que a gente aí encontre alguns perdidos para a gente dar uma olhadinha, tá? Mas a morfologia, principalmente quando a gente encontra de cistos de protozoários, né? Porque a gente chama de cisto sempre que for formas assim de resistência de protozoários, de parasitas protozoários. Quando a gente tratar de eumintos, sejam eles de corpo chato ou cilíndrico, são ovos, tá, gente? Eles produzem ovos, enquanto protozoários produzem cisto, tá? Que são as formas de resistência, então, e normalmente essas formas de resistência, elas são encontradas ou nas fezes, né, para poder sair para o ambiente. Porque normalmente essas formas de cistos, elas vão precisar de um tempo no ambiente também para tornar a infectar outras pessoas, tá? Eles são tipo uns ovinhos mesmo. Isso, são os ovinhos dos protozoários. Só que nunca chamem essa estrutura de ovo de protozoário, porque protozoário não produz ovos, tá? Tranquilo? Então, normalmente, quando a gente, numa análise de fezes ali, ou seja, de solo, porque também a gente faz análise de solo e a gente pode fazer em um determinado tempo, coletar aí areia de recriação, onde tanto animais, ou até mesmo quando às vezes uma família vai com uma criança, de repente você vê uma criança agachadinha lá fazendo um cocô. Né? Então pode acontecer então dessa pessoa estar contaminada e largar então essas estruturas nesses locais e a gente encontra numa análise que a gente faz, tá? Então normalmente a gente vai ver ali, eles são muito pequenos quando a gente principalmente compara um ovo de euminto com uma estrutura que é de cisto. O cisto é muito pequenininho, então por isso que exige muito mais habilidade da gente para procurar numas amostras a presença de cisto, tá? É menor que um ovinho? Oi? É menor que um Bem menor mesmo, tá? Então, olha, normalmente ele vai se apresentar dessa forma aqui, né? Mais elipsoide, então. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai melhorar mais do que isso. Mas aqui, olha, já tá dando para ver, então, quando a gente enxerga essa estrutura, né, desconfia que é aquela, e depois a gente aumenta, então, a objetiva para ter certeza. Então, a gente vai encontrar isso aqui, dessa forma mais elipsoide, né, e daí, o que acontece? É isso aqui que é a forma que a gente chama que é infectante. Então, vai ser o quê? Eu ter que ingerir essa forma de cisto, tá? Para que eu possa me infectar, então, através da Giardia. E nessa estrutura, a gente já pode enxergar o quê? De 2 a 4 núcleos. Conforme você vai olhando esse cisto, então, no microscópio, e procura, né, manipular o micro ali, você consegue enxergar certas estruturas que são os núcleos, então, tá? Também é possível aí, olha, dar uma observada então em certas estruturas longitudinais aqui, né? Como se fossem alguns riscos, que são as fibrilas também, né? Então tem algumas estruturas que você pode identificar então através dessa visualização na amostra, tá bom? Aí, para os que mais entendem, também são essas fibrilas aqui são os axonemas então dos flagelos. É o que? Toda a estrutura que mais tarde então
dar origem a esses flagelos e que eles vai gerar energia para que eles se movimentem, esses flagelos. Um flagelo para dentro? Ele ainda tá incubado aqui dentro, esse protozoário. Essa ameba ainda está sendo desenvolvida aqui, tá? Então, ó, normalmente aqui, ela vai possuir, quando eu olho numa análise de fezes ou de solo, eu encontro essa estrutura e posso enxergar isso daqui, tá? Também pode ser visualizadas estruturas em forma de meia-lua e escuras, observadas na microscopia, e pode ser confundidas com o corpo mediano, tá? Isso aqui, gente, são algumas estruturas que às vezes confundem, mas que a gente não tem nem mesmo certeza. A literatura traz essas formas de meia-lua que às vezes se apresentam aqui nesse cisto como os primórdios, então, que vão constituir o disco subtorial. Esse disco subtorial, ele está presente, então, depois na giardia, que é um local, uma estrutura que ela normalmente se adere à parede do intestino, tá? Para que ela não se solte tão facilmente do intestino, para que ela possa permanecer ali durante um tempo, tá? Essa forma de cisto, como eu falei para vocês anteriormente, ela se forma dentro do corpo do seu hospedeiro porque, ou por ocorrência que está acontecendo alguma coisa nesse momento lá dentro do intestino do seu hospedeiro, ou o ambiente não está bom, tá? Ocorreu então essa giardia que está em forma de trofozoito dentro do intestino, ela percebe isso e logo ela se transforma em cisto, porque cisto é uma forma de resistência e fica muito mais difícil o corpo então agir sobre ele, ou então já estão se formando porque tem muita produção e quer ser eliminada, e quanto mais isso aqui no ambiente para infectar mais hospedeiros, mais desejado é pelo agente etiológico, pelo parasita. Porque é isso, ele quer sobreviver, tá? Ele sempre quer sobreviver e produzir mais, tá? Então, ocorre a necessidade do tempo no meio exterior, tá? Para que elas se tornem infectantes. Alguns desses cistos ainda dentro do intestino, né, não vão causar infecção. Mas assim que eles saem e passam um tempo, então, no ambiente, aí sim eles tornam-se infectantes, então, e prontos para atingir outros hospedeiros, tá? Os cistos são resistentes, ó, e em condições favoráveis de temperatura, umidade, eles podem sobreviver pelo menos 2 meses no meio ambiente. Então, se por acaso essas fezes, né, sejam de animais, porque animais também têm infecções por giardia, né, ou seres humanos, isso aqui, dependendo do local em que essas fezes vão, gente, se tiver momentos ali em que recebe sol, mas também recebe sombra, tem uma certa umidade, isso aqui vai deixar esse cisto sobrevivendo durante 2 meses. Impossível que ele não encontre um hospedeiro para ingerir ele em 2 meses. Então, é um tempo de sobrevida bem grande para um parasita. Se por acaso essas fezes estarem tremendo, sol, desde de manhã, no ambiente, pegando sol de manhã à tarde, isso provavelmente a radiação solar, durante algum tempo, vai agir sobre isso e pode inutilizar então, tá? Deixar inviável esse cisto. Só que a gente tem que pensar também, que às vezes, muitas vezes, estando então sob radiação e tudo mais, secando, se a gente pensar num ambiente de areia, se a areia pode ser envolvida para cima e para baixo, ele pode ficar mais escondido e também se tornar um ambiente propício para ele, tá bom? Deu para vocês imaginar como é que pode ser a situação para que eles, né, continuem vivendo então, tá? Aí a gente tem a morfologia do trofozoito, que é uma forma ativa então, né? Já está então dentro do seu hospedeiro,
e ela se apresenta dessa forma. Então, é também um protozoário flagelado, tá? E apresenta muitos flagelos. Tem mobilidade, tá? Já é um pouco maior do que o cisto, né? Tá desencistado, o cisto é bem pequeno em comparação quando ele está na forma de trofozoito, tá? Possui, então, esse disco suctorial aqui que ajuda a prender ele, então, nesse local também do epitélio do intestino. 4 pares de flagelo, anterior, posterior, caudal e ventral, então, muitos flagelos aí, né, sendo movimentados para que ele tenha essa locomoção. E possui 2 núcleos, e esses núcleos não vão possuir nucleio. Então, onde que está presente essa forma de trofozoito? No intestino delgado, tá? Então, colonizam lá, né? E se multiplicam por divisão binária longitudinal. Isso aqui, tá? Ao longo do corpo, então, cada um vai originar, então, 2 trofozoitos binucleados. Com 2 núcleos aqui, né? Tá? É Então, bem simétrico assim, né? bem simétrico, né? A gente já nota aqui que ele vai gerar ali 2 nós. Mais fofinho, né? Ele é bonitinho, muito bonitinho. Olho. E aqui uma microscopia real, tá, gente? Mostrando também, olha, essas estruturas, então, que podem ser visualizadas, então, ao microscópio, né? Quando a lente está bem legal. E também o exemplar tá legal, tá? A gente vai conseguir ver algum? Vamos ver o que a gente acha, né? A gente tem bem pouca lâmina dele, tá? Transmissão, gente, a forma, então, pode ocorrer de forma indireta através da ingestão de cistos pela água e alimento contaminado. Então, é um dos principais como é que eu posso falar? Mecanismo de infecção. Se eu tomo uma água que não é tratada, não é filtrada, pelo menos, ou fervida, então eu posso correr risco. Por exemplo, uma água de poço, água... Exato, posso ter animais que tenham casos disso e essas fezes podem alcançar esses ambientes de água, né? E aí a gente ingerir. É qualquer tipo de animal? Olha, dá em diversos animais. Diversos animais podem ter diarreia por giardia, tá? Pode ser contaminado por giardia. Alimentos, gente, então a gente está mais relacionado à ingestão de hortaliças que a gente come crua, né? E sem cozimento, que a gente só passa por lavagem, limpeza. Então é necessário ter bastante cuidado nessa lavagem, fazer uma descontaminação, né, com algum produto, apesar de que cisto, gente, o que vai estar presente é cisto, e o cisto é forma de resistência. Nem sempre deixar lá os 15 minutos no vinagre vai matar protozoário. Mas e aí, mata como? Nem cloro às vezes mata protozoário. Tem que deixar 2 meses até depois. Não é? Engraçado, fica aqui no sol. É simples, não pode Engraçado. comer. Como que a gente bebe água, então, professora, né? Do rio, sendo que passa por tratamento, né? Cloração e tudo mais lá. Mata protozoário? Não mata. É meio complicado. Por isso é que esses locais que são escolhidos, esses rios que são escolhidos para coletar água para a população beber, ele tem uma quantidade de cistos de protozoários que podem estar presentes na água, mas que podem não gerar, então, um surto aí de parasitose de protozoário. Porque a ação do cloro, ele vai matar bactéria, vai matar alguns fungos, vai matar protozoários de vida livre, né? Mas que cistos aí é uma forma de resistência bem chatinha mesmo, e o que resolve muito é fervura, bastante, bem elevada e por um determinado tempo. E isso a gente sabe que não ferve água. Então então é melhor ferver a água, filtrar bem a água, até mesmo nesses, eu sempre indico e falo,
Ah, falam que esses, né, os filtrinhos de barro lá usam vela. É ótimo, é perfeito. Nossa, minha mãe quer Muito comprar. bom aquele É filtro. gostoso, a água fica fresquinha. Bom para bactéria, bom para muita coisa de cisto protozoário, desde que você mantenha esse filtro sempre mais íntegro, não use por muito tempo, faça as lavagens semanais da vela, né? Então, faça uma manutenção no seu material, que é muito bom mesmo. Inclusive, ajuda também a água que fica paradinha ali até filtrar, tirar um pouco do cloro. Cloro, que é utilizado na água e que é obrigatório para a dessedentação humana, gente, a gente tem que lembrar que cloro não faz bem à saúde. Não faz bem. Mesmo na quantidade que eles indicam e que falam que é tolerável. Então, quem bebe um filtro, ótimo, e continue tomando água de filtro também, que é muito tinha bom. um postinho de saúde que eu ia, era no bebedouro, quando você colocava aquela água branca assim. Branca. Exatamente. Às vezes acumula. Eu, quando abro a minha água do tanque para colocar num baldinho que eu vou jogar, né, numa coisinha da calçada, aquele cheiro vem com tudo, Você vai em casa também. né? É impossível não perceber o cloro, né? Mas é assim. Então tá. Então a gente, principalmente aí por forma, né, de água e alimentos contaminados, diretamente quando a higiene pessoal é comprometida, isso que, gente, pessoas que são contaminadas vão no banheiro, se limpam e saem do banheiro do jeito que tá. Não lava a mão. Então, gente, mão e unha, esse depósito aqui que a gente chama de subungueal, é um ninho para bactérias, fungos e também para ovos ou cistos de parasitas, tá? Então vai comer, vai pegar alguma coisa ou vai servir outra pessoa, é complicado. Aglomerações de pessoas como creche em regiões carentes, isso acontece. Criança também põe a mão no chão, põe a mão não sei o quê, depois vai comer. Então não tem esse senso aí, o hábito de higiene, né, a cada movimento que faz. Então, hábitos higiênicos não implantados em crianças pequenas. Diagnóstico laboratorial, né, gente? Bem comum aí, exame de fezes, enteroteste, métodos imunológicos, que a gente vai ver que isso aqui funciona na maioria das parasitoses, tá? Método de Hoffmann, aquele que a gente fez por sedimentação, a gente consegue, tá? O de Faust, centriflutuação por sulfato de zinco, que é um outro tipo, vamos ver se dá tempo da gente fazer, também é bem legal e ele é até melhor muitas vezes do que o de Hoffmann, tá? Porque a gente centrifuga e a gente diminui bastante essa amostra e a gente pode, às vezes, encontrar esses cistos, tá? Patogenia, gente, olha, como elas se aderem às microbiolosidades do intestino, isso aqui, ó, descama aquela membrana que a gente tem. Ferindo o intestino, a gente precisa dessa cobertura, dessas células que fazem cobertura. Por quê? É no intestino delgado que a gente tem a maior parte da absorção do nosso alimento. Se eu tenho, então, essas células aqui danificadas, o que acontece? Não segura nada. Por isso que a pessoa tem diarreia. Diarreia estrondosa, explosiva, fétida, tá? É tudo que a gente passou lá naquele nosso arquivo, tá? Então, ó, má absorção provocada pela infecção, tudo isso são, então, patogenias causadas. Há evidências de que a irritação ocorra devido à atividade dos sucos, né, que também se aderem a essa mucosa. É possível que o funcionamento das enzimas do intestino delgado possa ser alterado já pela presença desse organismo estranho, tá? Ou por mudança do pH, que esse também parasita pode causar ali na mucosa, tá? E é isso. Então, pessoal, agora eu vou levar as meninas para a gente visualizar as lâminas que a gente tem e eu filmo por lá, então, o que for possível para vocês acompanharem o que elas encontraram, tá bom? Beijo para todos.